A senhora foi a primeira figura pública a questionar os atos do ex-presidente Lula em seu primeiro mandato na presidência. Havia provas de corrupção? Chegou a oficializar uma denúncia? Bom, eu acabei sendo expulsa justamente por essas denúncias, né? Eu tive a ousadia de fazer um enfrentamento ao governo Lula, não comemoro o que aconteceu, não. Tenho muitos amigos petistas e tenho também muitos inimigos lá. E é até bom que eles sejam meus inimigos, porque eu não os respeito e por eles tenho repugnância. Porque promoveram traição de classe e banditismo político. Óbvio que foi por eu ter denunciado esses acordos que a gente acabou saindo, né? O voto da Previdência foi uma desculpa. Quando eles fizeram o acordo com a banda podre do PMDB, eu denunciei e fui para o Conselho de Ética justamente por isso, porque eu não aceitei votar no Sarney, não aceitei a indicação do Henrique Meirelles para o Banco Central, não aceitei quando o Lula roubou o direito dos trabalhadores com a reforma da Previdência. Agora, saber dos esquemas detalhadamente, sabia quem era parte dos esquemas, né? Eu os denunciei na CPI do Mensalão. Porque o que a gente viu depois com a Petrobras, com a Eletrobras, foi a mesma coisa. Tem gente que tem amnésia seletiva no Brasil. O que aconteceu com a Petrobras foi a mesma coisa que aconteceu com o Correio. A mesma coisa. Os mesmos crimes contra a administração pública que geraram o Mensalão, foi a mesma coisa que aconteceu depois com a Petrobras, a Eletrobras, com as obras públicas no Brasil e fora do Brasil. Tudo aquilo que significa tráfico de influência, intermediação de interesses privados, exploração de prestígio, corrupção ativa e passiva, que a gente condenava quando o Fernando Henrique fazia e fez. Depois a cúpula palaciana do PT, não todos os petistas, a cúpula palaciana do PT passou a fazer durante 3 anos, com a omissão e a cumplicidade de muitos que se reivindicavam de esquerda e não tinham a coragem de denunciar a traição de classe, que foi a experiência da cúpula palaciana do PT, e ficaram omissos. Então, quem ficou omisso ficou lá. Quem falou, saiu. Hoje é fácil criticar. Agora, como nós fizemos há 13, 14 anos atrás, que enfrentamos a estrutura poderosíssima deles, o auge do império de Sua Majestade Barbuda, não é uma coisa qualquer. Antes era muito mais difícil. Hoje é tudo mais fácil, né? Hoje até quem foi do banditismo político do governo anterior se dá o direito também de bater. E aí fui no comitê do Lula cobrar deles, Ediceu, o Mercadante, estava todo mundo lá, a Marisa. Eu disse, olha, eu não quero nada da minha classe, só queria que vocês dessem uma garantia, que o Brasil daqui a 10 anos vai ser uma nova Coreia do Sul. Vai estar exportando cientista, vai estar ganhando o prêmio Nobel. Isso em 2002, né? Estamos em 2016 e nós somos o penúltimo lugar em educação do mundo. Nós somos um dos piores lugares de saúde do mundo. Nós temos 60 mil assassinatos por ano. Nós somos o campeão mundial de consumo de crack e cocaína. Isso tudo foi conquistado na época do PT. Aí vocês me perguntam, será que eu sou um maluco de passar 2 anos esperando algum resultado da eleição de 2000 até 2005? A partir de 2005 eu me tornei oposição. Eu falei assim, não, eu não sou mais isso. Eu me senti envergonhado de estar apoiando uma canoa furada. Porque a partir de 2 anos de governo, para quem já era mal informado como eu me considerei, porque eu fui engabelado, porque já havia vários indícios, o Celso Daniel já tinha sido morto, o Toninho do PT já tinha sido morto, mas 7 testemunhas já tinham sido assassinadas. Eles eram verdadeiramente uma organização criminosa. Eu me responsabilizo por ter demorado ainda por reagir. Isso porque me tornei oposição em 2005. Agora, tem gente que está aí, está acordando em 2013, outros acordando em 2014. Agora, hoje, um cara ainda não ter acordado é indesculpável. Ou o cara é doente mental, ou ele é um canalha. Você não tem uma terceira possibilidade, a não ser a aglutinação duas respostas anteriores. Ou você é um débil mental, ou você é um canalha. Ou você é um canalha débil mental. Você não tem uma outra alternativa nesse cenário.
Então entenda você que está ali apoiando o PT, ou você é um canalha, você está se locupletando, está ganhando dinheiro, está roubando, você é da quadrilha, ou você é um débil mental, um demente, ou um pré-demente. A seca do Nordeste, ela é um fenômeno da natureza, mas ninguém precisava passar fome por causa da seca. A seca é por falta de vergonha das pessoas que governaram esse país durante tantos anos. Está aí as águas do Rio São Francisco, levada para 12 milhões de brasileiros. É possível. Olha, o Lula vai andar assim, né? De plateia controlada em plateia controlada, falando como se ele estivesse chegando agora de Marte, né? Os governantes que já governaram o país não prestam e ele tem a solução. Então, o Lula sonha, na verdade, com a censura do seu próprio passado. Só que isso é impossível, mesmo que, né, infelizmente, como lembrou Augusto Nunes, com a complacência de jornalistas, essas plataformas comecem a bloquear as referências ao passado de delitos em governos do Lula, do PT, a sociedade sabe, né? A sociedade não esqueceu, é muito recente e ele não terá como censurar, ele não terá como se desvencilhar do seu passado. Então é isso, vai ter que ter previsão de chuva para tudo quanto é lugar público que ele for passar. Nos 8 anos em que fui presidente do Brasil, tive a oportunidade de conviver com Nicolás Maduro, que era ministro das Relações Exteriores da Venezuela. Maduro se destacou brilhantemente na luta para projetar a Venezuela no mundo e na construção de uma América Latina mais democrática e solidária. Teve um papel decisivo na formação da Unasul e da CELAC, e sempre foi visível sua profunda afinidade com nosso querido e saudoso amigo Hugo Chávez. Os dois compartilhavam as mesmas ideias sobre o destino de nosso continente e os grandes problemas mundiais. Mais do que isso, Chávez e Maduro tinham as mesmas concepções em relação aos desafios que a Venezuela tinha pela frente, em defesa dos mais pobres. A grande obra de Chávez foi a de transformar a Venezuela em um país mais justo, realizando um massivo processo de transferência da renda petroleira em proveito das camadas mais sofridas da sociedade. Mas Chávez, assim como Maduro, sempre tiveram claro que a Venezuela necessitava escapar dos que muitos chamamos maldição do petróleo. Daí a importância que deram e que Maduro dá à necessidade de industrializar o país e desenvolver sua agricultura. Demos passos conjuntos nessa direção e estou seguro que Maduro, como presidente, será capaz de realizar esta meta de Chávez. A decisão de escolher um novo presidente caberá exclusivamente ao povo venezuelano. Não quero interferir em um assunto interno da Venezuela, mas não posso deixar de dar meu testemunho em nome do futuro deste país tão querido do povo brasileiro, mas também em nome do Mercosul, no qual a Venezuela acaba de ser recebida. Uma frase resume tudo o que sinto. Maduro, presidente, é a Venezuela que Chávez sonhou. Eu não tenho cara de demônio, mas eu quero que ele me respeite, como se eu fosse. A gente fará aliança até com o diabo. Até com o diabo. Eu cansei de viajar o mundo falando mal do Brasil, gente. Era bonito a gente viajar o mundo e falar, no Brasil tem 30 milhões de crianças de rua, no Brasil tem 30 milhões... A gente nem sabia, tem não sei quantos milhões de abortos, era tudo clandestino, mas a gente ia citando números, sabe? Se o cara perguntasse a fonte, a gente não tinha, mas a gente ia citando números. Mas a profissão mais honesta é a do político. Sabe por quê? Porque todo ano, por mais ladrão que ele seja... Por mais ladrão que ele seja, ele tem que ir para a rua, encarar o povo e pedir voto. O concursado não. Se forma na universidade, faz um concurso e está com emprego garantido para o resto da vida. Então, Eric, eu acho que a China é um exemplo
sabe, de desenvolvimento para o mundo. É um exemplo de desenvolvimento para o mundo e eu espero que outros países, sabe, aprendam a lição com a China independente. Lamentavelmente, a gente não conseguiu chegar lá, mas eu tenho muita fé e muita esperança que nós vamos conseguir fazer isso a partir de 2022. Si Brasil fuera egoísta, no estaría aquí ayudándonos a sembrar soya, porque estamos hablando del segundo más grande productor del mundo, Brasil, cooperando con Venezuela para que produzcamos nuestra propia soya. Eso hay que resaltarlo. Es solidaridad, verdadera cooperación. Ainda bem que a natureza... que a natureza, contra a vontade da humanidade, criou esse morto chamado coronavírus. Posso ver mais jovem de 14, 15 anos assaltando e sendo violentado, assassinado pela polícia, às vezes inocente, ou às vezes porque roubou um celular. Pra quem rouba celular pra vender, pra ganhar um dinheirinho. Depois vão tomar uma cerveja assim. Conversando com uma colega de trabalho que disse que votará em Lula, eu fiz as seguintes perguntas. Você acha que os pedófilos votarão em Lula ou em Bolsonaro? Ela disse Lula. Você acha que estupradores votarão em Lula ou em Bolsonaro? Ela respondeu em Lula. E os traficantes votarão em Lula ou em Bolsonaro? Lula. Você acha que os ladrões votarão em Lula ou em Bolsonaro? Outra vez ela respondeu Lula. Você acha que o grupo MST que invade terras e destrói plantações votará em Lula ou Bolsonaro? Ela disse, MST? Claro que no Lula. E aquele ladrão que rouba seu celular e bate com a arma na sua cabeça vai votar em Lula ou em Bolsonaro? Acho que no Lula, mas isso não vem ao caso, disse ela. E eu disse, vem sim. E você acha que aquelas pessoas que se manifestam nas ruas, que quebram imagens de Nossa Senhora, colocam a cruz no orifício, querem liberação da macumba do filho, que arrastam e fazem suas necessidades na imagem de Jesus, votarão em quem? Ela me respondeu, eu acho que em Lula. E aqueles que rasgam a nossa bandeira e ateiam fogo, votarão em Lula ou em Bolsonaro? E ela disse, em Lula. Você acha que os integrantes das facções criminosas espalhadas pelo Brasil vão votar em Lula ou em Bolsonaro? E reinou novamente um silêncio e depois ela respondeu, no Lula, um pouco decepcionada. Aí eu disse, então você acha que eu deveria votar em quem? No mesmo candidato desses bandidos todos? Você já parou para pensar que tipo de pessoa anda perseguindo o nosso presidente Bolsonaro o tempo todo? Pense. O que nos faz melhor será sempre o nosso caráter, a nossa honra, a nossa moral e a preocupação pelo futuro do nosso país para as nossas crianças, os nossos filhos, netos e bisnetos. Ter votado em Bolsonaro foi a melhor opção e é com certeza a única esperança. E como eu falei antes, a guerra já não é mais política, e sim do bem contra o mal. Ei, Bolsonaro, enfia Rouanet no cu. Chata, pare de tentar nos convencer de que Lula é culpado. Nada que ele fez ou que ele deixou de fazer vai fazer ele ser culpado. Ainda que ele assine um depoimento declarando e confessando tudo aquilo que ele fez, ele ainda vai ser inocente. Ainda que ele venha em rede nacional e confesse tudo aquilo que vocês estão dizendo que ele fez, ele ainda assim será inocente. Porque a nossa causa é mais elevada, a nossa ideologia é mais elevada do que esses conceitos de moralidade judaico-cristãos que vocês defendem. Nós somos moralmente mais evoluídos, moralmente mais elevados. O presidente Lula, ele representa tudo aquilo que nós queremos alcançar como sociedade. Ele é o trabalhador que não trabalha, ele é o doutor sem faculdade, ele é o pobre com milhões na conta. Pare de tentar convencer as pessoas na rua de que ele é culpado, porque nós somos cúmplices junto com ele. Não importa o que ele faça, desde que nós sejamos beneficiados junto com ele, ele pode fazer o que ele quiser. Ele representa a sociedade onde eu posso me drogar com todos os tipos de drogas ilícitas imagináveis. As drogas hoje têm uma capilaridade enorme, gigantesca no Brasil inteiro. Emprega muita gente. Verdade. Emprega muitos jovens, muita gente. Não necessariamente consumidores de drogas. Sim. Então você tem... os entregadores, pessoas que são jovens contratados, que compram ou recebem uma moto para entregar drogas, fazendo um verdadeiro delivery. Então são, no Brasil inteiro, milhares de jovens empregados. Então, vamos testar? Aí, patrão, eu quero um aumento. Se não der aumento, a boca vai parar, tá? Tava cansado, não deu pra trabalhar não.
Tô com os problemas psicológicos, preciso ficar uns 5 dias em casa. Licença médica. Pô, desculpa aí que eu errei no troco da contabilidade. Pô, perdi meu armamento, não tem como pagar não, patrão. Pô, patrão, eu vou ter que matar a menina só porque ela traiu o namorado? Vou matar não, patrão. Eu quero o meu INSS, FGTS e o PIS/PASEP. Percebi que não estão depositando meu fundo de garantia. O que tá acontecendo? Mas o que eu tenho a ver com isso? Era dia da minha folga, irmão. Dia da minha folga eu não trabalho. Ah! Não, mandei a carta lá pro presídio reclamando mesmo da chefia aí, que tá várias conduções erradas, entendeu? Então tem que trocar a chefia. Com licença, eu tenho uma pequena reclamação a fazer. Eu estava preso, eu dizia para as pessoas que iam me visitar: eu estou aqui, mas eu estou comendo, eu estou almoçando, eu estou jantando e eu estou dormindo. E lá fora tem milhões de pessoas que não cometeram nenhum crime como eu, que não cometeram nenhum crime como eu, que não cometeram nenhum crime como eu, nenhum crime como eu. O Partido dos Trabalhadores foi criado no ano de 1980 e durante os 22 anos seguintes lutou rijamente, duramente, contra quem quer que estivesse no poder, atrapalhando todos os governos com os quais se enfrentou, postado que estava na trincheira oposicionista. Veja bem, o PT votou contra a Constituição Federal. Foi contra o Plano Real. Criou organizações para promover a luta de classe, conflitos raciais, conflitos de gênero, invasões de terra, violência policial. Foi contra as privatizações, contra a lei de responsabilidade fiscal, contra o cumprimento de nossas obrigações com credores externos, contra a geração de superávit fiscal, contra o agronegócio e a agricultura empresarial que o PT queria e quer ainda substituir por assentamentos do MST. Durante 22 anos tentou derrubar, não apenas fez oposição, mas tentou derrubar quem se antepusesse ao seu projeto de poder. Se é verdade que, enquanto a oposição, o PT aprontou à nação alguns corruptos, firmando um conceito de partido diferente, formado por gente de bem e honesto, transmitiu essa imagem a você, também é verdade que produziu em torno de si uma destruição de muita reputação de gente de bem, de muita gente de bem. Chegou ao poder levado pelo seu moralismo, pela sua correção, pela sua condição de um partido diferente. Há 12 anos tenta reimplantar a censura através do marco regulatório da imprensa e de medidas semelhantes a essa. Tentou criar um Conselho Federal de Jornalismo exatamente para esse fim. Tenta impor a linguagem que lhe convém através do politicamente correto, dá apoio e refúgio a terroristas e assassinos como César de Batiste, capturou e devolveu a Fidel os boxeadores cubanos, apoia governos totalitários, democracia, Venezuela, Cuba, Irã, tiranos africanos, e não mostra apreço algum por qualquer democracia de respeito. Reprovou recentemente a presidente Dilma os bombardeios ao Estado Islâmico, propondo enfrentá-los com diálogo e negociações. Propôs durante a administração Olívio Dutra a criação do memorial para Luiz Carlos Prestes em Porto Alegre. Dá apoio explícito a companheiros condenados pela justiça por graves crimes e os chama de heróis do povo brasileiro. Mostra a verdadeira fobia por presídios e órgãos de segurança pública. Atribui absoluta e incondicional dedicação aos direitos humanos dos bandidos, revela total desatenção às vítimas dos bandidos, empenha-se em inibir a ação armada das instituições policiais, dedica-se à causa do seu desarmamento, do desarmamento dos cidadãos, recusa-se a reduzir a maioridade penal, criou o MST e apoia as truculentas invasões de propriedades rurais. Outro dia, abro um parênteses aqui, me perguntou alguém: você tem alguma razão para eu não votar no PT? Eu digo: olha, eu tenho 60 razões. E comecei a passar-lhes essa lista. Apoio a invasões do meio urbano e a políticas que restringem o direito de propriedade.
dá cobertura às estripulias imobiliárias dos quilombolas, apoia avanços do Código Florestal contra o direito de propriedade, apoia a expansão das reservas indígenas sobre áreas de lavoura, apoia a suspensão de símbolos religiosos em áreas públicas, adota políticas de educação que redundam na indisciplina, na destruição da disciplina e na desconstrução dos valores morais e familiares nas escolas, inventou a tal lei da palmada, apoia a legalização do aborto, criou as políticas de gênero, quis adotar o kit gay nas escolas, apoia a parada gay, a marcha das vadias, a marcha das maconhas, criou as leis de cotas raciais que oficializam o racismo no Brasil, faz uso intensivo de doutrinação ideológica nos livros didáticos, criou e apoia o Foro de São Paulo, onde ditadores e simpatizantes entram em conluio para produzir a hegemonia marxista na América Latina, empenhou-se e ainda se empenha em dar fim à pacificadora lei de anistia que pacificou o Brasil e promove a manipulação da história para transformar guerrilheiros e terroristas comunistas em paladinos da democracia. Criou uma infinidade de ONGs financiadas pelo governo. Faz uso intenso de dinheiro público da nação para financiar os seus próprios objetivos políticos. Perdoou dívidas de ditadores africanos e tiranetes sul-americanos, enquanto cobra centavo por centavo a dívida de estados e municípios, financia obras, faz contratos secretos com maus pagadores, tiranetes sul-africanos, africanos e sul-americanos. Usou o programa Mais Médicos usou e usa o programa Mais Médico para financiar a ditadura cubana, concedeu o decreto 8.243, que instituiu os conselhos bolivarianos no Brasil, em afronta à Constituição e ao Congresso Nacional. Tem más prioridades para a gestão pública e toma decisões irresponsáveis, como as campanhas para atrair a Copa de 2014 e os Jogos Olímpicos de 2016, onde pagamos o pão, o circo e ainda a comissão dos corruptos. Faz anúncios estrondosos aos quais correspondem realizações pífias. Dá retumbante início a obras que se desenvolvem lentamente ou ficam paralisadas com cronogramas furados, preços superfaturados. Defende criminosos condenados pela justiça. Apropria-se do setor público e os distribui entre os partidos do governo como se fosse o país do botim a ser partilhado entre os vencedores das eleições. Um total desacerto da gestão pública. Um partido assim, que na oposição não deixa governar, e que no governo governa desse modo, no meu modo de ver, tem que ser mantido a quilômetros da coisa pública. E o seu voto decide para onde vamos. O seu voto pode evitar o caminho do caos. Está também em suas mãos evitar que a corrupção e a roubalheira voltem a comandar o país. Evitar a volta do Petrolão, evitar o fim da Lava Jato. É você que pode evitar que um preso condenado por corrupção seja solto. Evitar que o PT volte a quebrar o país. Seu voto pode evitar um novo desastre para o Brasil, para nós brasileiros, para nossos filhos e netos.